Muitos acreditam que o casamento é a solução definitiva para os pecados sexuais. Mas e se eu te dissesse que essa ideia tem enganado multidões? O pecado da fornicação, o desejo incontrolável, a escravidão da luxúria, tudo isso não desaparece com uma aliança no dedo. O inimigo quer que você acredite que o matrimônio é um passe livre para continuar no erro. Mas a verdade é muito mais profunda e assustadora. Se você já caiu nesse pecado, ou acredita que o casamento vai apagar suas transgressões, fique comigo até o final, porque essa história pode mudar sua vida. O pecado sexual tem aprisionado muitos cristãos, e a pior armadilha é o auto-engano. O jovem que se envolve em fornicação acredita que depois do casamento, tudo estará resolvido. O casal que vive em impureza imagina que a bênção do matrimônio será suficiente para apagar as marcas do pecado. Mas será que Deus realmente enxerga dessa forma? O que acontece no mundo espiritual quando uma pessoa vive em pecado sexual e não busca uma verdadeira transformação? A Bíblia é clara sobre a imoralidade sexual. Em 1 Coríntios 6,18 está escrito: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Isso significa que o pecado sexual não é apenas um erro momentâneo. Ele contamina a alma, abre brechas espirituais e atrai consequências que podem ser eternas. No entanto, poucos falam sobre isso. Poucos alertam que os desejos carnais não desaparecem automaticamente com o casamento. Muitos acreditam que basta seguir a tradição: namorar, noivar, casar e pronto, o pecado sexual desaparece. Mas quantos casais casados continuam lutando contra a pornografia? Quantos ainda são atormentados por fantasias impuras? Quantos se casaram achando que seriam libertos da escravidão da carne, mas descobriram que as tentações não desapareceram? O casamento pode ser um presente de Deus, mas nunca foi projetado para ser uma ferramenta de libertação do pecado. A única verdadeira libertação vem através do arrependimento genuíno e da santificação. Se você acha que pode viver em fornicação agora e que o casamento será a sua solução, preciso te dizer uma verdade dura. Sem arrependimento, sem santidade, o casamento não muda nada. Apenas mascaramos o problema, acreditando que um ato humano pode corrigir uma falha espiritual. O pecado da luxúria não se cura com uma cerimônia. O espírito da impureza não é expulso com votos matrimoniais. Muitos que caminharam por esse caminho perceberam tarde demais que estavam construindo sua vida sobre um alicerce rachado. E foi exatamente assim que aconteceu comigo. Cresci dentro da igreja, ouvia sobre santidade, mas ao mesmo tempo alimentava desejos que me afastavam de Deus. Achava que meu namoro era abençoado, afinal, um dia iríamos casar. Mas o que começou como um simples carinho se tornou um ciclo de fornicação do qual eu não conseguia escapar. Cada vez que caía, fazia promessas a Deus de que seria a última vez. Mas era uma mentira. Eu estava preso e nem percebia. Desde pequena, fui ensinada a temer a Deus. Meus pais sempre foram cristãos fervorosos, e eu cresci dentro da igreja, ouvindo sermões sobre santidade, pureza e obediência. Participei da escola bíblica, dos cultos de jovens, das reuniões de oração. Ouvia falar sobre os perigos do pecado, sobre como a imoralidade sexual podia destruir uma vida, sobre como Satanás usava a luxúria para aprisionar almas. Mas para mim, tudo isso parecia distante, algo que acontecia com pessoas do mundo, não com aqueles que estavam na igreja. Eu me sentia segura, achava que estava imune, afinal, eu era cristã. Com o tempo, fui criando uma ideia distorcida dentro de mim. Eu acreditava que o casamento era a solução para qualquer desejo pecaminoso. Ouvia os mais velhos dizerem que o sexo fora do casamento era errado, mas que, dentro do matrimônio, era algo abençoado por Deus. Então, na minha cabeça, bastava esperar até casar. O casamento era a resposta. Ele colocaria tudo no seu devido lugar, eliminaria qualquer tentação, me protegeria do pecado. Mas eu estava completamente enganada. Na adolescência, comecei a perceber que os desejos carnais não desapareciam apenas porque eu estava na igreja.
Eu me sentia culpada quando pensamentos impuros surgiam, mas, ao invés de lutar contra eles, eu os ignorava, achando que aquilo fazia parte da vida e que no futuro, quando me casasse, tudo seria resolvido. Mas essa ideia apenas me tornava mais frágil diante das tentações. Quanto mais eu crescia, mais percebia que a luta contra os pecados sexuais não era algo externo, mas interno. Algo que não desaparecia com uma cerimônia de casamento, mas que precisava ser vencido espiritualmente, com arrependimento genuíno e busca pela santidade. No fundo, eu não entendia o verdadeiro peso da fornicação. Achava que, por estar em um relacionamento sério, por ter um namorado cristão, as coisas seriam diferentes. Afinal, íamos casar. O pecado sexual que vivíamos seria apenas um erro passageiro, algo que logo seria apagado diante de Deus quando fizéssemos nossos votos no altar. Mas essa era a grande armadilha. O inimigo usava essa ilusão para me manter presa, para me fazer acreditar que não havia necessidade de arrependimento, que eu podia continuar vivendo no pecado sem grandes consequências. Eu achava que bastava casar para consertar tudo, mas estava completamente enganada. Quando comecei meu primeiro namoro, eu tinha plena convicção de que tudo aconteceria da forma correta. Ele também era cristão, criado nos mesmos princípios que eu. Íamos à igreja juntos, orávamos juntos, falávamos sobre casamento, sobre construir uma vida diante de Deus. Tudo parecia tão certo, tão alinhado com aquilo que eu sempre ouvi como ideal. Mas o pecado não chega de forma escancarada. O diabo nunca nos empurra de uma vez. Ele nos leva devagar, até estarmos presos. No começo, tudo parecia inofensivo. Pequenos toques, abraços mais demorados, beijos um pouco mais intensos. Sempre havia um limite, e dentro da minha cabeça, enquanto eu não cruzasse aquela linha definitiva, eu ainda estaria segura. Mas o pecado não respeita limites. Cada vez que íamos um pouco além, o desejo crescia, a resistência enfraquecia e a consciência ficava mais silenciosa. Eu sabia o que estava fazendo. Sabia que estava me afastando dos princípios que cresci ouvindo. Mas a voz da tentação parecia sempre mais forte. Quando caímos pela primeira vez, a culpa veio como uma avalanche. Eu chorei, orei, pedi perdão, prometi a Deus que nunca mais aconteceria. Mas no fundo, havia uma justificativa que se repetia na minha mente. Vamos nos casar mesmo. Então, qual é a diferença? E foi assim que o pecado se normalizou. A fornicação, que antes parecia tão assustadora, foi se tornando parte do nosso relacionamento. O arrependimento se tornava algo mecânico, as promessas vazias. Aos poucos, eu já não sentia o mesmo peso na consciência, porque eu me convenci de que o casamento corrigiria tudo no final. Eu estava presa e não percebia. Eu continuava indo à igreja como se nada estivesse acontecendo. Cantava louvores, participava das reuniões, fechava os olhos durante as orações, mas dentro de mim algo estava diferente. Eu já não sentia a presença de Deus como antes. O pecado sexual havia se tornado parte da minha rotina, mas, ao invés de lutar contra ele, eu me convencia de que tudo estava sob controle. Afinal, o casamento estava próximo, e eu acreditava que, assim que disséssemos sim no altar, toda a culpa desapareceria. Mas a verdade era que o pecado estava me afastando cada vez mais, e eu nem percebia. A fornicação já não era mais um acidente, não era mais um momento de fraqueza. Era um hábito, uma prática constante, algo que fazia parte da nossa relação. E quanto mais caíamos, mais eu tentava justificar. Deus entende, Ele sabe que nos amamos. Eu dizia para mim mesma, mas no fundo, havia um vazio que não podia ser preenchido. Eu não tinha mais a mesma paz ao orar, não conseguia mais ouvir a voz do Espírito Santo como antes. Meus momentos de arrependimento eram superficiais, apenas um ciclo de culpa e promessas quebradas. Eu achava que estava no controle, mas na verdade, já era escrava do pecado. O grande dia finalmente chegou. O casamento que eu tanto esperei, a promessa de uma nova fase, a certeza de que agora tudo estaria resolvido. Caminhei até o altar acreditando que naquele momento, todos os pecados que carreguei antes seriam apagados. Pensei que a aliança no dedo fosse um sinal de redenção,
um marco para uma nova vida onde a fornicação ficaria para trás. Mas logo descobri que o pecado não desaparece no altar. Ele te acompanha até que seja verdadeiramente quebrado. Nos primeiros dias, tentei me convencer de que tudo estava diferente. Afinal, agora tudo era permitido, tudo era abençoado, tudo estava dentro da vontade de Deus, não é? Mas por que, então, eu ainda me sentia impura? Porque, mesmo depois de casada, minha mente ainda era atormentada pelos mesmos desejos. Eu achava que o casamento traria libertação, mas no lugar da paz que eu esperava, encontrei um peso ainda maior. O que antes eu justificava como um erro passageiro, agora já não tinha desculpas. Não havia mais a expectativa do casamento para me enganar. Eu finalmente compreendi que o problema nunca foi o estado civil. O problema sempre foi o pecado sexual que nunca foi arrancado da raiz. A luxúria ainda estava lá. Aquele desejo incontrolável que eu achava que iria embora simplesmente porque agora estava certo. A fornicação virou uma relação conjugal, mas o espírito da impureza ainda habitava dentro de mim. Eu me via buscando prazer da mesma forma errada, com as mesmas motivações erradas, com os mesmos pensamentos errados. Eu não tinha vencido nada. Apenas troquei o nome do pecado e continuei vivendo debaixo da mesma escravidão. O casamento não foi a solução. Ele apenas escancarou a verdade que eu tentei ignorar por tanto tempo. Os dias passavam e a alegria que eu esperava sentir nunca chegou. O casamento, que deveria ser a solução para tudo, trouxe à tona uma verdade que eu não queria enxergar. O problema nunca foi a falta de um compromisso oficial, mas sim a raiz do pecado sexual que ainda estava dentro de mim. Eu me sentia suja, vazia, distante de Deus. Orar se tornou difícil. Os louvores que antes tocavam minha alma agora pareciam apenas palavras vazias. Eu já não conseguia sentir a presença de Deus como antes, e a culpa me consumia. O Espírito Santo começou a me incomodar. Pequenos momentos do dia me lembravam que algo estava errado. Eu tentava ignorar, tentava justificar, mas quanto mais tempo passava, mais evidente ficava que eu não estava apenas distante de Deus. Eu estava completamente separada dele. Comecei a perceber que o pecado que ignorei por tanto tempo havia gerado uma barreira espiritual, algo que nenhum casamento poderia resolver. Meu coração estava endurecido, preso às mesmas cadeias que eu acreditava ter deixado para trás. Foi nesse momento que entendi. Não basta mudar de estado civil. É preciso mudar de coração. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Eu estava cansada, esgotada, sentindo um peso enorme sobre minha alma. A culpa do pecado sexual, a distância de Deus, o vazio dentro de mim, tudo parecia estar me esmagando. Eu não sabia mais o que fazer. Orei como há muito tempo não orava, mas minhas palavras pareciam não passar do teto. Deitei na cama tentando dormir, mas algo dentro de mim dizia que aquela noite não seria como as outras. E de repente, senti como se meu corpo estivesse sendo puxado para fora de mim mesma. Meu espírito estava sendo arrancado da realidade, e um frio cortante tomou conta do meu ser. O ambiente ao meu redor mudou. Eu não estava mais no meu quarto. De repente, me vi em um lugar escuro, denso, onde um cheiro de enxofre tomava conta do ar. Tudo era pesado, opressor, e um calor insuportável emanava do chão. Meu coração disparou quando percebi que eu estava no inferno. O inferno era real, e ali estavam aqueles que, assim como eu, pensaram que poderiam viver no pecado sem consequências. Vi rostos distorcidos pelo sofrimento, gritos ecoando de todas as direções, pessoas clamando por misericórdia, mas sem nenhuma resposta. O desespero nos olhos delas era algo que nunca vou esquecer. Eu queria sair dali, queria fechar os olhos e voltar para o meu quarto, mas não podia. Meus pés pareciam grudados ao chão ardente, e uma força maior me impedia de me mover. Foi então que vi algo que me fez estremecer. Havia um vale imenso, e nele, casais estavam acorrentados juntos, sendo atormentados por demônios que zombavam deles. Vi homens e mulheres que, em vida, viveram em fornicação, acreditando que estavam seguros depois do casamento. Pessoas que, assim como eu, pensaram que o matrimônio seria a solução para os pecados sexuais, mas que nunca se arrependeram de verdade. Eles estavam ali, condenados, pois carregaram o pecado para dentro do casamento sem nunca buscar libertação. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. O engano era tão grande, tão profundo. Esses casais nunca imaginaram que estariam ali, pois achavam que uma cerimônia religiosa era suficiente para limpar suas transgressões.
Mas Deus não se deixa enganar. A fornicação nunca foi apenas um erro passageiro, e o casamento por si só nunca foi a solução para a impureza. Eu queria gritar, queria avisá-los, queria dizer que ainda havia uma chance, mas a verdade era dura. Para eles, já era tarde demais. E se eu continuasse nesse caminho, eu também poderia estar ali. Enquanto eu estava ali, presa naquela visão aterradora do inferno, meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. O medo tomava conta de mim, e a única coisa que eu conseguia pensar era: meu Deus, me tira daqui. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que precisava ver aquilo. Era como se algo me forçasse a olhar para a verdade que eu passei a vida inteira ignorando. O calor insuportável, os gritos de desespero, os rostos de horror, tudo era real demais para ser um sonho. Eu queria fugir, mas meus pés não se moviam. Então, de repente, a atmosfera mudou. Uma luz intensa e brilhante surgiu diante de mim, contrastando com toda a escuridão daquele lugar. O calor infernal parecia recuar diante daquela presença, e por um momento, os gritos ao meu redor pareceram diminuir. Meu corpo inteiro estremeceu quando percebi quem estava ali. Jesus. A glória que emanava dele era indescritível, mas ao mesmo tempo, eu sentia um peso sobre mim que eu nunca havia sentido antes. Eu não conseguia olhá-lo diretamente, porque eu sabia o quão impura eu era. Então ele falou. Sua voz era forte, poderosa, e ao mesmo tempo cheia de amor e tristeza. O casamento não limpa o pecado. Somente o sangue do Cordeiro pode fazer isso, ele disse, e aquelas palavras atravessaram minha alma como uma espada. Eu passei anos acreditando em uma mentira. Pensei que poderia viver no pecado sexual sem consequências, que o casamento seria meu escudo contra a condenação, mas ali estava a verdade escancarada. Sem arrependimento, não há perdão. Eu tremia, incapaz de dizer qualquer coisa, mas ele continuou. Muitos pensam que podem viver no pecado e simplesmente casar depois, mas sem arrependimento, não há perdão. Nesse momento, percebi que todos os casais que vi no inferno estavam ali porque acreditaram nessa mesma ilusão. Eles pensaram que um casamento religioso poderia justificar anos de fornicação, mas nunca entenderam que Deus não se impressiona com rituais vazios. Eles estavam condenados porque nunca realmente se voltaram para Deus com um coração quebrantado. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu me sentia tão pequena, tão suja diante da santidade de Jesus. Tudo o que eu queria era pedir perdão, dizer que eu não sabia, que eu não entendia. Mas ele me interrompeu com uma frase que ecoaria para sempre dentro de mim. Arrependam-se enquanto há tempo, pois muitos já não têm essa chance. Meu coração quase parou. Eu sabia que ele estava me dando um aviso. Eu ainda tinha tempo, mas muitos não tiveram. Naquele momento, entendi que meu maior erro foi achar que o casamento era um passaporte para o céu. De repente, tudo desapareceu. O calor sufocante do inferno se dissipou. Os gritos de desespero silenciaram. A luz intensa que emanava de Jesus se apagou. Eu senti meu corpo pesado, como se estivesse sendo puxada de volta para a realidade. Meu coração disparava. E quando abri os olhos, percebi que estava no meu quarto. Minha respiração estava ofegante. Meu corpo inteiro tremia, mas algo dentro de mim tinha mudado para sempre. A visão que eu tive não era um pesadelo qualquer. Era um aviso, um alerta, um chamado urgente de Deus para minha alma. Fiquei sentada na cama, tentando processar tudo o que havia acabado de acontecer. Mas, à medida que as imagens voltavam à minha mente, o desespero tomou conta de mim. Eu caí de joelhos no chão e comecei a chorar incontrolavelmente. O peso do pecado sexual que carreguei por tantos anos caiu sobre mim com uma intensidade esmagadora. Eu me via como Deus me via, impura, enganada, vivendo uma mentira. Durante toda a minha vida, pensei que estava em controle, que estava trilhando o caminho certo. Mas naquele momento, entendi que estava à beira do abismo. Eu poderia ter sido uma daquelas almas aprisionadas no inferno, e isso me apavorou. Clamei ao Senhor como nunca antes. Não era uma oração superficial, não eram palavras vazias como tantas vezes fiz no passado. Era um clamor desesperado, um choro de arrependimento genuíno. Eu implorei por misericórdia, pedi que Deus me libertasse de toda a imundície que carregava. Disse que não queria mais viver na hipocrisia,
que não queria mais apenas parecer uma cristã, mas queria ser uma. Eu não queria apenas um casamento abençoado. Eu queria ser verdadeiramente livre. Naquela noite, entreguei meu coração a Deus de uma forma que nunca tinha feito antes. Pela primeira vez, reconheci que não bastava evitar o pecado visível. Era preciso arrancar as raízes espirituais que alimentavam minha escravidão. O casamento nunca foi a solução porque o problema nunca foi apenas físico. O pecado da fornicação, da luxúria, da impureza, estava enraizado dentro de mim, e apenas o sangue de Jesus poderia me purificar. Eu precisava buscar santidade, precisava lutar contra meus desejos, precisava renunciar completamente àquilo que me afastava de Deus. Passei a madrugada inteira chorando, confessando tudo, renunciando tudo. Cada lembrança dos meus pecados sexuais parecia me esmagar, mas ao mesmo tempo, eu sentia a presença de Deus me envolvendo. Não era um sentimento imediato de alívio, mas eu sabia que algo estava mudando dentro de mim. Pela primeira vez em anos, eu queria ser santa de verdade. Eu não queria mais viver uma fé superficial. Não queria mais justificativas para meu pecado. Eu queria uma transformação real, custasse o que custasse. Talvez você esteja preso no mesmo engano em que eu estive. Talvez acredite que o casamento resolverá tudo, que as tentações desaparecerão automaticamente, que Deus simplesmente fechará os olhos para anos de pecado sexual, porque você finalmente oficializou sua relação. Mas eu estou aqui para te dizer a verdade. Sem arrependimento, não há perdão. O pecado não some com uma aliança no dedo. E a fornicação não se torna santidade só porque foi levada para dentro de um casamento. Deus não se impressiona com cerimônias, tradições ou títulos. Ele olha para o coração. E se seu coração não for transformado, se você continuar alimentando os mesmos desejos impuros, você continuará escravo do pecado. Mesmo casado, mesmo frequentando a igreja, mesmo se chamando de cristão. Eu precisei ver o inferno para entender isso, mas você não precisa. Deus está te dando um alerta agora. Ele está te chamando para abandonar esse caminho enquanto ainda há tempo. Não espere até ser tarde demais. O arrependimento verdadeiro não pode ser adiado. A santidade não pode ser negociada. Sua alma não pode ser colocada em risco. Quantas vezes você já ouviu a voz do Espírito Santo te incomodando? Quantas vezes sentiu culpa e ignorou? Quantas vezes tentou justificar seu pecado? Hoje é o dia de decidir. Se essa história falou com você, não ignore esse chamado. Deus está te dando a oportunidade de mudar sua vida agora mesmo. Se você quer se aprofundar mais nessa caminhada de santidade e libertação, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida espiritual. Se você chegou até aqui, eu quero saber. Essa mensagem impactou você de alguma forma? Então comente aqui embaixo. Eu escolho a santidade. Declare isso publicamente. Escreva essa decisão nos comentários como um passo de fé. E se essa mensagem te despertou para a verdade, deixe o like e ajude essa palavra a alcançar mais vidas que ainda estão presas no engano do pecado sexual. O seu engajamento faz com que essa mensagem chegue mais longe. E agora, não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele eu vou te revelar algo ainda mais profundo sobre a batalha espiritual, por trás dos pecados sexuais. Clique agora e continue essa jornada de libertação.